O que eu digo é que já que estamos sonhando com um Florentino Prime que contrata o melhor da Copa do Mundo, talvez aquele atacante que dizem que poderia vir, não parece nada mal esse Jean Diomandé, esse garoto que se valorizou muito este ano, e de que maneira, e que ontem foi o homem do jogo em Costa do Marfim contra o Equador. Que jogador, que jogador! O que acontece é que, claro, de te custar praticamente nada há um tempo, agora vão te pedir uma grana indecente. Mas olha, nunca se sabe. Talvez tudo isso esteja sendo feito com uma descrição. E também o caso do Boadi, com uma descrição igual a do Cucurella, né? Que ninguém perceba, que ninguém fique sabendo e que, em 1 ou 2 dias, isso venha à tona. São muitos nomes, queria começar pelo Diomandé, porque, enfim, por esse toque exótico. Mas falam de nomes que fariam mais falta, como Lothar Berg, Enzo Fernandes. Aliás, já existem rumores fortes de que ele seria, de que poderia ser o próximo. E principalmente porque se já oferecemos 150 por Julián Álvares, oferecemos, entre aspas, que já saberemos, já vamos descobrir. Outro dia o criticamos porque não entendíamos. O que será que essa jogada quer dizer? Se no final da janela de transferências isso vai fazer sentido e se poderemos dizer que Florentino fez uma jogada de mestre. Sempre deixei isso em aberto, inclusive quando gravamos vídeos sobre o tema, com a possibilidade de que no final da janela a gente acabe pensando isso. O que acontece é que a gente não entendia isso outro dia. A gente não entendia. Como o mercado vai bem e a movimentação de Cucurella sugere possíveis ações discretas do Real Madrid, isso pode trazer um grande jogador. Que precisamos, então, olha, vamos sonhar, né? Como disse, primeiro precisamos de um volante, depois um zagueiro e só então um atacante, que considero menos necessário. Mas ao ver esse garoto, você pensa, alguém assim para a ponta direita. Antes de nos empolgarmos, quero mostrar 2 ou 3 coisas muito boas do Cucurella, porque eles estão se mordendo. Os maiores, os de Nárnia, os maiores. E tem uns tweets de algumas horas ou dias atrás que são realmente deliciosos de ver agora, né? E entrevistas também. Domira, Gerard Romero, o dos Gigantes, que ontem ligou para ele e falou assim, puta rata branca. Depois, Alberto Pereiro, respondendo a alguém que me falou isso, num tweet que eu postei no X, disse, não, é que ele chama assim qualquer um, que ele faz isso com carinho. E Alberto Pereiro, da Onda Cero, diz, é verdade, porra, gosto muito do Gerard Romero, ele falava isso e até me chama assim. Ok, beleza, beleza, podemos aceitar aí um pouco de polvo como animal de estimação, mas eu não sei, porque eu não conheço o Gerard Romero. Talvez ele seja do tipo que faz piada com os outros, mas se incomoda quando fazem com ele. Quer dizer, chama ele de Peltea Rata Blaugrana, para ver como ele reage. E você diz, não, é por carinho, chama todo mundo assim, né? Quer dizer, todo mundo que é do Barça, né? Vamos ver o que ele diz, vamos ver se ele também leva numa boa. E não sei não. Para ser sincero, por alguma coisa que já vi dele, acho que não, mas tudo bem, também não vou me meter nisso. Numa entrevista com Cucurella, teve um momento sensacional do Mark, que vai agradar muito a torcida do Real Madrid, mesmo agora. Não só pela sinceridade. Muitos madridistas já gostavam dele, então imagina agora. Ele falou isso quando surgiu a chance do Barça contratá-lo no ano passado. Esse momento foi incrível. Espera. Que eu não estou ouvindo aqui, mas vocês estão, né? Acho que vocês, sim. Beleza, vai lá. O Barça te contrata, paga 65 milhões, vai ao Chelsea e diz, quero levar o Cucu por 65 milhões. Te dizem no Barça que você não vem por medo? Ou seja... Não sei, mas e se depois não conseguem te inscrever, o que você faz? Mas se te dizem, fica tranquilo, porque vamos fazer... Com o Olmo fizemos, com o outro fizemos, sofremos, mas estão te garantindo que vão fazer, você também não confia. O Barça faria, pois sabemos que ajudar a Liga é ajudar o governo. Ou seja, faria sim, mas mesmo assim ele não confiava. Acho interessante. Eu sinceramente, hoje em dia, não confio em ninguém. Neste mundo. Bom, aí chegou Mourinho e o Dom Real Madrid e disseram para ele, e ele confiou.
Pô, claro, porque sabem que podem comprá-lo e inscrevê-lo, né? Não é? Não é? Não era o caso do Barça. E olha, ele esteve na base do Barça bastante tempo. Também do Espanhol, acho que ele começou na base do Espanhol. E é isso, ele vai virar madridista muito rápido. Tem outro momento muito bom, isso foi no Xiringo, não sei exatamente quanto tempo faz. Mas enfim, isso foi o Jora Jorge que disse, convencido de que Cucurella podia acabar no Barça. Enfim, que era onde ele tinha que terminar. Um jogador que há alguns dias começou a ser muito comentado nos bastidores do Barça. E é um jogador que conhece bem o Barça, que já passou pela base do Barça e que em alguma ocasião já disse que se chegasse ao Barça não teria dúvidas. E estão falando de Cucurella? Parei a música porque, sei lá, copyright, né? Bom, então é isso. Depois de dizer isso, coma uma paella, chore Jorge. E tem outro, espera aí, um tweet muito bom aqui. Olha, isso aqui é do outro dia. Como tem jogador que faz dias que já disseram que vai chegar no Barça, né? Um tweet dessa conta do Gucci, Futebol Clube Barcelona. Jogador que faz alguns dias já pediu para sair do Chelsea. Dizem que se chegar ao Barça, também está interessado. Vamos contratar o melhor lateral esquerdo do mundo. Bom, acontece que quando ele assina com o Real Madrid, a mesma conta diz o seguinte: 60 milhões por um cara de 28 anos e contrato de 6 anos até os 34, ganhando uma fortuna. Aula magna do bom e velho Florentino. Que dias, que espetáculo! Nada, vamos rir muito com Cucurella. Bom, se ele chegar ao Barça, o que eu não duvidaria. Um jogador, indiretamente, com as reclamações de um culé que percebia que esse rapaz, esquecido há muito, virou um dos melhores laterais esquerdos do mundo. E agora sim, vamos ao assunto dos que podem chegar ao Barça. O Madrid precisa de um volante, precisa de um zagueiro. No sé yo si necesita un delantero, pero tampoco vendría mal. Isso custa 120 milhões. Jogador que já falamos dele aqui no canal, ele disse que não é certo com o Barça, que é uma possibilidade e não está fechado. Se ficar caro, porque parece que vai ser caro, vamos ver o quanto o Mourinho realmente deseja isso. As opções do Real Madrid são Matheus Fernandes, inclusive coloca aqui o Rodri, do Manchester City, que vai depender da Copa do Mundo. E um jogador vai chegar ao Barça, que poderia ter chegado há muito tempo, mas o Riquelme, o adversário do Florentino nas seleções, não quis, e já se falou muito dele e tal. Se acham que ele foi contratado pelo adversário e isso fechou portas no Florentino, esqueçam. No final das contas, se é um jogador que o Mourinho quer, vão ouvir o Mourinho e ponto final. Porque, insisto, estão ouvindo o Mourinho e ponto. Insisto, estão ouvindo. Isso é ótimo. A política de contratações finalmente muda. Já foi dito que as coisas foram feitas de forma errada até agora e agora estão sendo feitas de outra maneira. Não sabemos se de forma certa, mas de outra maneira com certeza. Barça, as coisas foram feitas de forma errada até agora e agora estão sendo feitas as coisas que foram feitas de forma errada até este momento, porque já faz 2 anos, eu duvidaria. Esportivamente um desastre. Portanto, pode-se dizer que foi feito errado com o jogador. E é por isso que estão mudando a maneira de fazer as coisas. Está se formando uma equipe que quer dizer, essa coisa de contratar jogadores já deu certo por um tempo, mas só isso, com isso não dá para competir com os grandes. É preciso contratar aqui e agora, jogadores para chegarem ao Barça. E é por isso que estão dando atenção a isso. Que um não vem para ter autoridade e dizer, olha, eu quero este, quero este, quero este. E deram ouvidos a ele. É um técnico que não precisa assumir antes do Mundial de Clubes em junho, evitando férias e pré-temporada ruins, além de um mau planejamento para a sua temporada. Xabi Alonso não falou, mas Mourinho impõe respeito a Florentino, ou seja, ele tem autoridade. Se Florentino realmente ouve Mourinho, talvez ele seja o único, já que com Ancelotti eu não teria dúvidas.
mas não dava muita bola para ele e depois o Ancelotti acabava tendo que dizer na coletiva de imprensa: bom, estou alinhado com o clube, né? Mas muitas vezes o Ancelotti pedia alguma coisa e não traziam para ele. E para o Mourinho traziam sim. Entre outras coisas porque, com certeza, o Dom José deve ter chegado, deve ter voltado ao Real Madrid sob a condição de: olha, vocês me trazem o que eu quero, porque se querem resultado, não é imediato. Bom, é isso. E por isso eu acho que estão fazendo um mercado de verão muito bom. O mercado de verão passado também foi rápido e eficiente nas contratações. Mas, repito, jogador. Um técnico que também pediu outras coisas, disseram não para o Zubimendi, o Xabi Alonso pediu e também disseram não. E com um técnico. Quem vai querer assumir o time antes de um Mundial de Clubes e tudo o que veio depois? E o vestiário que ficou nas mãos de poucos jogadores, esse também não vai ficar? Chegaria ao Barça já lotando o vestiário. Não sei como são pessoalmente, com até Dumfries, mas mais ou menos faço uma ideia de como são Cucurella e Bernardo Silva, que estariam enchendo o vestiário de... Não sei como são pessoalmente com até Dumfries, mas mais ou menos faço uma ideia de como são Cucurella e Bernardo Silva. Ou seja, gente que Cucurella é maluco e muito engraçado e tal, mas que você está colocando ali qualidade humana. Me parece, sem conhecer o Bernardo Silva, nem os outros pessoalmente. Mas vocês entendem, esse vestiário precisa disso, experiência e alguém que possa liderar rapidamente. Olha, mesmo sem conhecer muito o Dan Frisk, acho que ele ou o holandês podem ter perfil de chefe de repente. E se vier? Sobre Enzo Dias, já falei que não gostei do que fez ao se mostrar tanto para o Real Madrid antes de ir ao Barça. Se ele estivesse no clube e fizesse isso, então eu ficaria chateado. Então, se ele faz isso em outro clube e faz a mesma coisa, não é porque seja o Real Madrid que eu vou gostar do que ele faz. Não sei se me faço entender, mas ele é um meio-campista espetacular, só que muito caro. Por isso, eu digo que Matheus Fernandes seria uma boa opção caso isso fique muito caro. Mas se você trouxer um ou dois jogadores que já disseram ao Barça... Centrocampistas más. E um delantero. Que não vão jogar, faz um tempo que o Diomande está aí, e se estamos oferecendo 150 milhões, em teoria, por um jogador como Julián Álvares, não dá para trazer alguém pro Barça que seja menor, eu não duvidaria, não é? Apesar de ter sido um blefe, né? E além disso, um zagueiro de confiança como é o Lotterberg, um jogador que, se o Florentino fizer esses 2 ou 3 movimentos que precisa... Bom, nem vamos falar do Boadil, esse rapaz, né? Marroquino, que poderia ter jogado pela seleção da França, mas acabou escolhendo o Marrocos, como se fosse para o Barça. Que você traga 3, não o jogador que é do Marrocos, como volante, com que você traga 3. Desses 4 que já mencionei, o verão será histórico. Absolutamente histórico. E além disso, nenhum imposto a um treinador que chega para ficar com o que tem ou com o Barça que oferecem para ele. Não, ele chega, pede jogadores e esses desejos são atendidos. Essa é a maneira ideal de começar uma nova era. Ideal de empezar una temporada, es decir, Ou seja, o jogador é maravilhoso. Deem like neste vídeo se vocês gostaram. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem o que acham do que fizemos este ano. Já disse que se for assim, é maravilhoso. Deem like neste vídeo se gostaram. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem, divulguem o vídeo. Ultimamente estamos crescendo em visualizações, também em inscrições. Agradeço muito a vocês. Tempos bons estão chegando, felizmente. Nos vemos no Barça após o jogo da Espanha, sem dúvidas. E é um jogador que chegará no próximo, que será depois do jogo da Espanha, depois da estreia da Espanha nesta Copa do Mundo de 2026. Tchau!